A nova lei, tá, que vai regulamentar não só o Airsoft, mas também o Paintball, tornando então o nosso esporte realmente um esporte. Fala galera do Paintball, beleza? Estamos aqui de volta então no nosso estúdio. Vamos tratar de um assunto aqui, galera. Ó, nós vimos um vídeo essa semana no canal do GSG9, galera lá do Airsoft, que estava falando da nova lei, tá, que vai regulamentar não só o Airsoft, mas também o Paintball, tornando então o nosso esporte realmente um esporte. Né? Não banalizando, não discriminando ele. E assim, nós vamos colocar um trecho da entrevista da deputada Marta Rocha. Nós vamos colocar um trecho, tá? Alguns trechos, né? Vamos selecionar, colocar alguns trechos da fala dela. E para você que quer assistir na íntegra, acesse lá o canal do GSG9, nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. Na descrição do vídeo. E no card também aqui em cima, quem quiser ir lá. Aí vocês acompanham na íntegra a entrevista, como foi. E, inclusive o Rodrigo fala no começo, né, o currículo dela, para você ver que ela é uma pessoa conceituada, respeitada e para estar falando a respeito. E é isso aí, nós não vamos enrolar muito para colocar para vocês aqui, porque o interessante é que vocês têm acesso então ao desenrolar o que aconteceu nessa nova regulamentação aí que vai ter. Teve algumas restrições para menores de idade, para né? menor de idade, por cima, assim, pelo que eu entendi que ela estava falando, é que os menores de 14 anos não vão poder jogar o esporte. As pessoas que tiverem forem maior de 14 anos vão poder jogar, mas não vão poder comprar. E aí vai ter uma documentação agora que cada pessoa vai ter com o seu marcador, vai ter o nome da pessoa, o marcador que ele tem. É mais para ter um registro deles lá, das pessoas que estão jogando o esporte, tanto no Airsoft quanto no Paintball. É para segurar mesmo, né? O operador, no caso o jogador. Para não ter maiores complicações, né? No caso de encontrar com polícia, alguma coisa. Aquela questão do transporte ainda está valendo, né? Transportar no porta-mala do carro, de preferência ou no bag ou no case. Não mostrar muito, né? Não mostrar desmuniciada, né? No caso do Airsoft, que dá para carregar já com magazine e tal. No Paintball, apesar que tem alguns marcadores que também dá. Mas assim, vamos respeitar, né, na questão da lei, para que a gente possa ter um esporte aí que cresça mais e mais a cada dia e que a gente possa então se divertir com o nosso esporte. Mas, vamos lá, chega de enrolação. Uma coisa também, a deputada até fala que futuramente pode ser que o Paintball e o Airsoft possa virar um esporte olímpico, que vai ter nas Olimpíadas. Então é interessante a gente respeitar a lei, né? A gente deixar tudo certinho, porque é uma lei que vai estar, querendo ou não, beneficiando a gente. Então, assegurando, né? Pra gente andar certinho, tudo tranquilo. É isso aí, fica com as imagens do que a deputada falou aí. 15 de janeiro de 2018, ou seja, daqui a pouco mais de uma semana, e essa lei ela foi construída com os integrantes desse esporte, né? O objetivo dessa lei é, primeiro de tudo, demonstrar que esse é um esporte, tanto paintball quanto airsoft como esporte, e proceder a algum tipo de regulamentação. Eu acho que essa é a grande contribuição que a lei pode dar. Eu só quero dizer que antes da gente idealizar essa lei, nós começamos a discutir esse assunto quando de uma outra lei, no início do nosso mandato, em 2015, que tratava da proibição da venda de armas de brinquedo. E nesse projeto a gente conseguiu tirar fora dessa legislação os marcadores, os equipamentos específicos de airsoft e paintball. E quero dizer que na lei que nós vamos discutir daqui a pouco, a gente trabalhou essa lei de um aspecto bem democrático. Nós fizemos audiências públicas, nós ouvimos os praticantes desse esporte e com isso tentando fazer a lei mais perfeita possível para, sobretudo, destacar que o airsoft
e o paintball é uma prática de esporte. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que nós procedemos uma audiência pública. Essa audiência pública contou com a presença não só das entidades, né, das federações, da associação, tanto do paintball quanto do airsoft, né? Nós ouvimos a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Exército, a Defesa Civil. Essa lei vai demandar uma regulamentação, sim, que é a maneira como o Poder Executivo, o governador, vai executar essa lei. Essa regulamentação deve sair em breve, né? A lei entra em vigor no dia 15 de janeiro de 2018 e a gente acredita que com essa lei a gente esteja contribuindo, primeiro, para o entendimento dessa atividade como uma atividade esportiva e, segundo, dando um manto de regulamento, né, para essa atividade, e não há dúvida que nós ouvimos todos os interessados na prática desse esporte. Eu não estou tratando de material bélico. Nessa lei eu não estou tratando de material bélico. Eu estou tratando de uma atividade esportiva e estou dando indicadores que devam ser observados nessa atividade esportiva. Por exemplo, que o transporte desse equipamento, que não é material bélico, ele se dê por questão de segurança, por exemplo, na mala do carro. Eu estou tratando que aquele que vender ou alugar este equipamento deve ter um cadastro da pessoa que comprou ou da pessoa que alugou. Eu estou dizendo que eu não posso permitir que crianças menores de 14 anos pratiquem esse esporte. Eu estou dizendo que se essa atividade, como por exemplo do airsoft, que tem uma característica de ter uma aproximação com a atividade militar e por isso não é realizada num clube, mas sim, por exemplo, num sítio, num descampado, que a Polícia Civil e a Polícia Militar seja notificada dessa atividade. Eu estou dizendo a necessidade de ter um acompanhamento médico durante os campeonatos dessa atividade. Então, em nenhum momento eu estou tratando de material bélico, eu estou tratando de uma atividade esportiva. Mas, se assim entender qualquer pessoa de entrar com uma ação de inconstitucionalidade, nós vamos continuar recebendo isso com muita serenidade. Quando essa lei foi para o governador, a Procuradoria-Geral do Estado reconheceu que a lei não tratava de material bélico, que a lei tratava sim de uma atividade esportiva. Eu quero dizer que a gente não trabalhou para derrubar o veto do governador. Quando nós criamos o cadastro, o que é o cadastro? O cadastro nada mais é do que a gente poder saber quem tem o equipamento do airsoft e trabalhar a questão do transporte desse equipamento. O governo entendeu que essa não era uma competência do Poder Legislativo falar sobre isso. E nós resolvemos não discutir isso com o governo. Mas nós temos ciência, né, de que o Exército, que tem uma atividade nacional, está providenciando uma regulamentação para que exista o cadastro, para mostrar o quanto o cadastro é importante ter. Aquele atleta, eu quero olhar essas pessoas como atletas. Os atletas não estão preocupados com o cadastro. Os atletas querem ter o seu equipamento com segurança, os atletas têm a nota fiscal para mostrar o seu equipamento, os atletas querem o quê? Praticar esse esporte com segurança. É isso que os atletas querem, né? Então o cadastro não vai prejudicar o atleta. Mas, deputada, vedar o registro, o cadastro e deixar a guia faz muito sentido. Como é que vai emitir a guia sem registrar essas pessoas? Não, isso será impossível. Você pode não ter um banco de dados, mas para fazer a guia de tráfego, inevitavelmente eu vou ter que saber o mínimo. Que tipo de equipamento é e qual a pessoa que está utilizando aquele equipamento. Então não há como não pedir dados cadastrais no momento da emissão da guia de tráfego. Bom, então, como emitir a guia? Quem será o responsável ainda? Isso com certeza virá na regulamentação e me parece que o órgão mais adequado para fazer esse tipo de emissão de documento é a Coordenadoria de Armas e de Fiscalização de Armas da Polícia Civil, né?
Me parece que essa que deve ser... Mas ainda não está decidido. Isso virá na regulamentação. A partir do dia 15, acredito que num prazo de 60 dias, o governo vai fazer a regulamentação. Sim, então, dessa... a partir do dia 15 passa a lei a vigorar, porém a guia de tráfego ainda não é... A guia de tráfego ainda não está regulamentada, certo. Mas me parece que o órgão adequado para fazer essa emissão desse documento seja a denominada DFAI, que hoje se chama Coordenadoria de Fiscalização de Armas Explosivas. Cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço a prática do Airsoft, a gente pode dizer que é um esporte que cria uma série de condições muito interessantes que são exigidas hoje no dia a dia de todo profissional. Então, se eu estou numa competição, eu quero o resultado positivo. E para ter o resultado positivo ou sucesso nessa competição, seja na minha vida profissional ou seja na prática do esporte, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. Então, eu tenho que ter capacidade de raciocínio, eu tenho que ter capacidade de decisão, eu tenho que aprender a viver em equipe, tá? Eu tenho que ter inteligência emocional. Então, cada vez mais, eu quero dizer que eu admiro a prática do Airsoft. Eu acho assim que por trás desse exercício podem ser desenvolvidas importantes habilidades. Então eu não tenho dúvida, tá, que a regulamentação dessa lei feita pelo governo, né, e que nessa regulamentação vai escolher quem vai ser a autoridade para emitir a guia de tráfego, vai com certeza designar o PROCON para defesa do consumidor. Eu acho que cada vez mais esse esporte vai ganhar notoriedade, vai ser respeitado e cada vez mais ele vai ter reconhecimento por parte de todos os atletas. E pode praticar acima de 14 anos, mas não pode obrigatoriamente comprar nem alugar sem a presença do responsável. A questão, o artigo 12, ele permite o aluguel de armas de pressão por pessoa jurídica, sendo que observado o artigo 7, ele veda a venda de armas de pressão, né, a menores de 18 anos. Nesse caso, o aluguel para menores de equipamento também não seria vedada? Então vamos lá. Prática do esporte acima de 14 anos e o menor entre 14 e 18, desde que assistido pelo seu representante legal. Da mesma forma, tá, que eu não posso comprar, né, um carro se eu sou menor de 18 anos, né, da mesma forma eu também não posso comprar um equipamento para a prática de um esporte. Então, na verdade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eu não posso comprar, mas se eu quiser praticar aquele esporte, se eu tiver entre 14 e 18 anos, eu poderei, desde que eu esteja assistido pelo meu responsável. Obrigada a vocês, e eu tenho certeza que cada vez mais o Airsoft vai ser um esporte reconhecido e acho que daqui a pouco já vai fazer parte lá do grupo de esportes olímpicos, com certeza. Os mente pensante, atira todo instante, faz adversário vir aspirante. Pop, os mente pensante, atira todo instante, faz adversário vir aspirante. Pop, os mente pensante, atira todo instante, faz adversário vir aspirante.